Primeiramente, a gente tem que tentar delimitar um pouco os assuntos sobre os quais a gente vai falar hoje. Falar mesmo de conversa. Eu acho que isso devia ser muito mais um debate para quem está estudando, se preparando para uma prova, do que uma aula puramente expositiva. Até porque a gente tem 4 horas para falar de direito tributário, que é uma disciplina que em algumas universidades se dá em um ano, o que é pouquíssimo, mas o ideal são as universidades que dão isso em 2 anos. Então a gente não tem como resumir 2 anos em 4 horas. E eu falo 2 anos principalmente porque as universidades que dão direito tributário em 2 anos, elas dão um ano de direito tributário propriamente dito e um ano de direito tributário aplicado, onde você escolhe ou entre ver impostos em espécie ou tributação internacional. A maioria só tem a opção de impostos em espécie. Mas o fato é que, pelo perfil de prova que me disseram que vocês tendem a fazer, vocês podem se confrontar com um caso prático. Então não adianta pensar só no direito tributário puro, que a gente vê em um ano de faculdade, e até nas faculdades que só dão direito tributário em um ano, se te perguntarem alguma coisa concreta sobre o IPTU ou qualquer coisa assim. Então, na verdade, também a gente vai condensar o direito tributário primeiro ano e direito tributário aplicado, que seriam os impostos em espécie. O filtro que eu tentei fazer é o seguinte: não tem como dar o CTN todo, obrigação tributária, fato gerador, crédito, lançamento, prescrição, decadência. Não dá. Eu tinha que selecionar o que daria mais base geral para vocês raciocinarem em cima de um caso prático e tudo. E claro que base geral está na Constituição, principalmente a parte constitucional tributária. E da parte constitucional tributária a gente passa para alguns temas pontuais específicos que, a meu ver, são temas que podem vir a parar na frente de um defensor público. Claro que eu não selecionei aqui temas atuais de tributação internacional, tributação de empresas estrangeiras, nada disso, porque isso não vai fazer parte da prática de um defensor público. Então eu tive que pensar em matérias de direito tributário que pudessem, coisas relacionadas a pessoas mais desassistidas, com menor capacidade contributiva, e vocês vão ver que os temas, na segunda parte, que é uma parte muito mais prática, são temas que não têm muita relação entre si. Simplesmente eles não têm relação porque são os mais diversos temas que eu, pensando e divagando, imaginei que pudessem ter a ver com a profissão de defensor público. Vocês vão ver que normalmente são temas relacionados a pessoas, eu diria, menos abastadas e tudo, para quem realmente precisa do auxílio tão imprescindível do defensor público. Bom, para a gente começar a falar de direito tributário, até porque alguém comentou aí comigo no começo que tinha uma dificuldade de compreensão geral do direito tributário. Então, para falar de direito tributário, é bom que a gente comece e siga todo o nosso caminho tentando ter exatamente essa compreensão geral, entender como que as coisas se ligam dentro do direito tributário, como é que os diversos temas, assuntos, institutos conversam entre si. E não há como fazer, como colocar alguma coerência em qualquer matéria do direito, senão começando pelo próprio princípio da igualdade, porque a igualdade é a base de qualquer coerência que a gente queira dar a qualquer assunto relacionado ao direito. Falar da igualdade tributária impõe algumas colocações. E eu vou fazer aqui algumas colocações para vocês que muitas vezes podem parecer puramente acadêmicas, e vocês dizerem: pô, esse cara não saiu do mundo da universidade onde ele vive e tal. E, na verdade, eu acho que são informações que podem ser úteis para vocês no sentido de enriquecer uma determinada prova escrita, uma prova dissertativa. Eu não sei exatamente como funciona esse sistema de correção de provas e de concursos, mas eu imagino que, pelo que eu já ouvi falar de amigos meus que lidam com isso, que muitas vezes uma boa citação, uma boa referência enriquece muito o conteúdo da sua prova. Então, sem querer ser um chato metido a erudito aqui perante vocês, longe de mim pretender isso, o que eu quero é, às vezes, poder agregar alguma riqueza
de detalhes um pouco maior a qualquer tema sobre o qual a gente venha falar. Então, voltando a falar de igualdade, é importante que a gente perceba que a igualdade é uma norma jurídica de caráter predominantemente formal. O que quer dizer isso? Ela trata de forma, mas ela não tem conteúdo próprio. Claro que trabalhos acadêmicos muito atuais, como a teoria da igualdade tributária, tese que o professor Humberto Ávila defendeu como livre docência na Universidade de São Paulo alguns anos atrás, nos mostram que a igualdade pode ter conteúdos materiais. Eu posso ter normas jurídicas de igualdade com conteúdos materiais. Mas essa igualdade geral, aquela a qual a gente se refere, partindo de concepções aristotélicas, que depois passaram pela obra de Ferdinand Lassalle, de Rui Barbosa, de Norberto Bobbio, aqui no Brasil de Celso Antônio Bandeira de Mello também, não só do Rui Barbosa, dizendo que igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Essa igualdade ela é formal. Por que ela é formal? Por que ela não tem conteúdo? Porque tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Qual é o tratamento que eu vou dar igual para os iguais? Qual é o critério para eu saber quem é igual e quem é diferente? Ou seja, essa norma só me fala de forma. Ela não fala de matéria, ela não tem conteúdo próprio, substancial, material. Então, o direito tributário ele tem que se preocupar em definir quais são esses critérios. Não adianta eu saber que eu tenho que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades se eu não souber quem é igual e quem é desigual e qual é esse tratamento que eu tenho que dar para quem for igual e qual é o tratamento que eu tenho que dar para quem for igualinha, por exemplo. É por isso que a gente fala que a igualdade não se pode esquecer que ela é relativa. Falar de igualdade impõe que nós nos perguntemos iguais em relação a quê? Eu posso ser igual a vocês três aqui na frente no quesito usar óculos. E posso ser igual a ele, por exemplo, no sentido ter uma aliança na mão direita. Ah não, desculpa, a tua esquerda. Até nisso a gente é diferente, então. O fato é o seguinte... Não dá para falar em igualdade se eu não definir quais são os critérios de igualdade. A questão que se põe é o seguinte, eu preciso de critérios para igualdade? Eu preciso. É só no direito tributário? Não, não é só no direito tributário. Mas aqueles que me interessam e aqueles sobre os quais eu me debrucei ao longo de mais ou menos já 8 anos estudando, são os critérios de igualdade em matéria de tributos. Tá? Isso não é uma exclusividade, um privilégio ou até para quem não gosta, um defeito da matéria tributária. É que são deles que a gente vai falar hoje. Mas isso se impõe a qualquer regramento jurídico. O que acontece é o seguinte, a igualdade ela também já conduz de cara a uma tendência ao equívoco. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Isso já cria na nossa cabeça uma certa ilusão de igual. Não existe ninguém igual a ninguém. Absolutamente igual só no espelho. Eu tenho pessoas equivalentes. Equivalentes em termos de quê? Pronto, esse em termos de quê é o critério material do qual eu necessito para falar de igualdade. Então a igualdade, portanto, ela não só é formal, como ela é relativa. Ela é relativa nesse sentido. Agora, em matéria de tributos, como é que eu chego a esses critérios de igualdade? Tem uma proposta da qual eu gosto muito para falar de igualdade, que é a do professor Luiz Eduardo Schwerin, que propõe que se trate da causa dos tributos como critério de igualdade. Em que sentido? O professor Schwerin acabou se valendo muito fortemente da obra do professor alemão Klaus Tipke, hoje professor aposentado da Universidade de Colônia, na Alemanha, para buscar a justificativa de cada espécie tributária. O critério de igualdade que eu vou buscar para cada tributo é a justificativa daquele tributo no mundo do direito. Por que ele existe? Por que eu pago esse tributo?
É muito importante usar essa palavra justificativa, porque também se usa no Brasil, para se referir ao mesmo fenômeno, a palavra causa, a causa dos tributos. E a expressão causa, ela é muito criticada porque ela levou algumas pessoas a pensarem que quando a gente falava de causa do tributo, a gente estava falando de causa legal do tributo. Claro que a causa é a previsão do fato gerador na lei, é você ter praticado o fato gerador que se encaixa naquela previsão hipotética posta numa determinada lei. Não é nesse sentido. A doutrina italiana o tempo inteiro se refere a esse mesmo assunto falando de causa dos tributos. Isso pode ser visto na obra de Vanoni, Grisiotti. Não é dessa causa que nós estamos falando. Os italianos, por mais que falem de causa, no fundo eles estão se referindo à mesma coisa que os alemães, a justificativa dos tributos. E aí vem a necessidade de nós nos perguntarmos por que se pagam os tributos? Por que nós pagamos tributos? A história da tributação, ela vem caminhando ao longo dos últimos 2000 anos com uma evolução quase que de opostos. Se no passado o tributo era visto como uma consequência da relação de sujeição, os vencidos na guerra pagavam tributos aos vencedores. E se durante a Idade Média ela era vista simplesmente como uma relação... lembrem que tributo tem o sentido também de homenagem. A gente costuma ver por aí espetáculos, principalmente